Que a graça e a paz do nosso Deus, nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo esteja inundando a sua vida. Você que vai assistir e compartilhar esse momento conosco ao assistir essa aula. Minha oração é para que Deus, através da exposição da palavra, Ele penetre com a palavra dele no teu coração, trazendo lições importantes para a tua vida. E nessa aula nós vamos continuar estudando a carta do apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, um jovem pastor, um jovem que foi comissionado ali pelo apóstolo Paulo, enviado para estar cuidando da igreja de Éfeso, trazendo uma palavra de Deus para aqueles irmãos ali que precisavam estar estruturados na sã doutrina. E então, baseado nesse grande desafio que Timóteo ia assumir, o apóstolo Paulo ele escreve essa epístola, então uma carta com uma cara de epístola, né, que traz um aconselhamento, que traz um estilo pessoal, através de como se fosse uma pregação para Timóteo, falando para que Timóteo seguisse aquelas instruções. É interessante a gente pegar os princípios dessas instruções, porque são princípios importantes e podemos aplicar para a nossa vida. Hoje eu quero simplesmente nesse vídeo tratar apenas o capítulo 2. Esse capítulo 2 ele tem dois temas, um é principalmente baseado na oração, e o outro, ele traz a ideia de uma ordem no culto, onde ele coloca a posição dele de como ele deveria tratar com as mulheres dentro ali do momento de oração, de adoração, dentro do relacionamento igreja. Então são os dois aspectos que nós vamos tratar, e no próximo vídeo, na próxima aula, trataremos sobre a vocação pastoral, né, e a vocação ministerial também dos diáconos. Esse será o próximo vídeo. Hoje nós vamos nos limitar, então, trazendo a ideia do levantar as mãos santas, que seria um apelo para a oração, e a posição de Paulo em relação do ministério da mulher dentro da igreja. Ok? A gente vai conversar um pouco a respeito disso, olhando nas escrituras, olhando a mensagem do apóstolo Paulo. Vamos ter um momento de oração antes de trazer mais afinco, um pouquinho mais, antes de entrarmos na exposição da carta. Senhor, te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai, de compartilhar, mesmo que à distância, a Tua palavra. Pai, nós fazemos isso porque acreditamos que a Tua palavra é real, verdadeira e edifica a nossa alma. Obrigado, Deus, pela Tua igreja. Obrigado, Pai, porque tem sido um farol realmente, Pai, na escuridão. E pedimos então que a Tua palavra ministre no nosso coração, nos ensinando os Teus princípios. Por favor, Senhor, eu me entrego a Ti e eu peço que o Senhor esteja olhando para cada irmão, Pai, para cada um que estiver assistindo esse vídeo. Que de alguma forma especial o Senhor os abençoe, que o Senhor os guarde, que o Senhor os fortaleça, Pai. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém? Amém, meu irmão. Então, no capítulo 2 de 1 Timóteo, da epístola do apóstolo Paulo a 1 Timóteo, ele começa dizendo para o apóstolo Paulo, para Timóteo, né? Paulo diz para Timóteo o que ele deve fazer antes de tudo. É uma prática que ele deveria começar a adquirir então na sua vida. Então ele diz no capítulo 2, no versículo 1, antes de tudo, levantem, recomendo que se façam súplicas e orações e intercessões e ações de graças. Então, o apóstolo Paulo o desafia, o convoca para que ele tenha uma vida de oração. Visto que Timóteo precisava de firmeza na luta contra a falsa doutrina que estava sendo ensinada ali. No capítulo 1, do versículo 3 ao 20, nós vemos o apóstolo Paulo fazendo uma advertência contra os falsos mestres. Uma advertência
porque ali existiam doutores da lei, judaizantes e que se apegavam à lei. Então Timóteo precisava ter firmeza para lutar contra essas falsas doutrinas, contra esses desvios e esses erros doutrinários. Então Paulo ele exorta que antes de tudo, que em primeiro lugar, Timóteo ele deveria orar. No capítulo 2:1 que nós lemos aqui, Timóteo deveria, antes de tudo, eu recomendo que faça súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Essa é a exortação de Paulo, então, para o jovem pastor. Primeiro passo para entrar no ministério, primeiro passo para que você tenha força e estrutura e firmeza para ser o defensor da palavra de Deus, é ter uma vida de oração, é buscar o Senhor. E Jesus, conhecendo, olhando para o ministério dele, ele também falava muito sobre a importância da oração. Marcos, capítulo 9, de 14 a 29, nós vemos ali Jesus ele ensinando e demonstrando algo importante. Vemos ali um homem possesso, endemoniado, e os discípulos não conseguem fazer com que aquele demônio saia. Então Jesus ele faz isso, ele expulsa esse demônio e ele diz que determinados tipos de coisas, determinados espíritos malignos, eles só saem através da oração e jejum. Então ele denota para que diante de uma luta espiritual é importante que estejamos firmados, estejamos fortalecidos através da oração. Então é um grande incentivo, uma exortação para que dediquemos então a nossa vida à oração. O próprio Jesus ele ensinava isso. Em outro momento ele fala em Lucas capítulo 18, de 1 a 8, e ele traz um exemplo sobre a importância da persistência da oração, falando sobre uma viúva que queria que a sua causa fosse vista, e ele vai atrás de um juiz iníquo e persevera e atormenta aquele juiz, até que esse juiz olhasse e visse a sua causa. Então Jesus diz que é a mesma coisa, que nós devemos persistir em oração, perseverar em oração, E aí ele conclui esse discurso, Jesus conclui esse discurso dizendo: será que quando ele voltar achará tamanha fé assim na terra, perseverança em oração assim na terra? Então existe essa necessidade que nos coloquemos diante de Deus em oração. Tudo precisa começar na oração. E vemos em Atos dos Apóstolos que a oração constante é uma marca na vida dos discípulos de Jesus, daqueles que impactaram a igreja de Jerusalém, daqueles que impactaram aquele momento tão importante da história. Então Paulo ele exortou a Timóteo a praticar a oração. E ele fala que Timóteo deveria praticar essas orações em todas as suas formas. Então ele fala através de súplicas. Súplicas são pedidos baseados em necessidades. Então Timóteo ele precisava de coragem para pregar apenas a verdade. Então ele suplicava a Deus para que viesse essa coragem diante das dificuldades, diante das necessidades. Então ele tinha um pedido específico. Então era se colocar diante de Deus com súplicas. Paulo diz que ele deveria orar a Deus. Então oração são palavras direcionadas a Deus. Oração é uma conversa com o Pai Celeste, o Criador do Universo. Então deveria fazer súplicas, orações, intercessão. É pedir em favor de outra pessoa. Paulo encoraja Timóteo para que dentro dessa esfera, dessas formas de oração, ele interceda. O cristão ele tem acesso ao Pai. E por ter acesso ao Pai, ele deve ajudar os outros que estão perdidos e que precisam de direção. Então ele intercede pelos outros
ele ora pelos outros. Ação de graça. Uma outra forma aqui que ele diz que Timóteo deve começar é agradecer a Deus por tudo que ele já fez. Louvar o Senhor, engrandecer o Senhor. A oração certa não pensa em si apenas, mas uma oração correta, ela é feita em favor dos outros. É por isso que ele diz ainda no versículo 1, façam orações antes de tudo. Sabe, eu recomendo a você que faça súplicas, orações, intercessão e ação de graça por todos os homens. Então essa oração, ela deveria ser feita em favor de todos. E depois ele especifica um pouco mais aqui, ele parte dizendo que essa oração deveria ser feita pelas autoridades. Talvez essa é uma mensagem que precisa trabalhar no meu coração e no seu coração diante de tudo que estamos vivendo, da loucura, sabe, desse mundo que estamos experimentando nesses momentos. As nossas autoridades precisam ser revestidas de oração. Nossas autoridades precisam do nosso clamor. O Brasil está passando por um momento delicado, sabe, de pandemia, de crise econômica, mesmo diante de tanta frustração, de tanta choro, e vemos uma guerra política aqui. Então precisamos clamar ao Senhor. E ele diz que quando nós clamamos, nós oramos pelas nossas autoridades, é para que nós tenhamos uma vida tranquila. Versículo 1, versículo 2, orem pelos reis, por aqueles que exercem autoridades, para que tenhamos uma vida tranquila, pacífica. Sabe, então faça isso com toda dignidade e piedade. Essa é a mensagem, tá? Então Deus deseja a salvação de todos os seus. E para que isso aconteça, a vida tranquila também facilitaria para que essas pessoas tivessem um pleno conhecimento da verdade e assim fossem salvos. Elas veem em si a atuação de Deus através da nossa oração. Deus mudando, Deus restaurando, Deus lapidando. Então são coisas que ficam um desafio aqui. Orando então, antes de tudo, daria a Timóteo a perspectiva certa. Ele não precisava lutar para defender a si mesmo, mas sim para defender a verdade de Deus. O testemunho do sacrifício, a verdade de Deus é o testemunho do sacrifício de Jesus na cruz por todos. Os falsos mestres, eles lutam contra Deus e não contra o evangelista dentro de uma suma final. É Deus que eles estão se levantando contra. Então a luta deles é contra o Senhor. Por isso que é necessário que os homens orem em santidade. E como a luta então deles é contra Deus, essa luta, essa oração, ela precisa ser sem ira e sem animosidade, de acordo com o capítulo 2, versículo 8. Quando ele diz, quero que os homens orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem iras e sem discussões. E ele diz que ele ora porque existe a salvação, sim, essa salvação vem do Senhor, porque existe um único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo o homem. E eles querem, então, desejam, um dos motivos de sua oração para que o nome de Jesus, o Jesus Cristo, se tornasse conhecido e essa salvação chegasse ao coração das pessoas. A oração certa, ela é feita para salvação e não para condenação. É o que nós aprendemos aqui, então, através da oração, é através desse primeiro ensino que temos nesse capítulo 2 do apóstolo Paulo, aqui na carta a Timóteo. Agora vamos partir para o segundo tema, quando ele trata, então ele começa a falar acerca das mulheres. Ele trata, então, aqui dizendo que as mulheres elas devem refletir a santidade em suas vidas. A gente pode dizer que nesses versículos aqui do capítulo 2, a partir do versículo 9, capítulo 2 de 1 Timóteo, do versículo 9
9, ele está ensinando que as mulheres elas devem refletir a santidade em suas vidas. Esse é o ponto alto aqui, tá? As mulheres elas não devem chamar a atenção para si em sua aparência física. Pelas suas boas obras, ela deve mostrar sim a sua piedade. Então, se a roupa dela denota ou aponta para o seu corpo, essa mulher está se vestindo inadequadamente. Mas se a sua veste, se a sua roupa faz com que o seu semblante se destaque, e esse semblante reflita a glória de Deus, aí ela está vestida adequadamente. Sabe, é um ensino que a gente precisa entender, e é isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, tá? Então nós vemos ele dizendo aqui, talvez para a aplicação da época, né? Ó, da mesma forma, eu quero que as mulheres se vistam modestamente, com decência e discrição, não se adornando com tranças ou com ouro, nem com pérolas ou com roupas caras, mas com obras, como convém às mulheres que declaram adorar a Deus. Então a ideia dele era que realmente a mulher ela refletisse, não em si, o seu lado sensual através da sua roupa, mas que ela refletisse através da vida que ela tem, né? E claro, também através das suas vestimentas, a sua vida de santidade, de que ela glorifique e que ela honre a Deus, tá? Então ela não deveria chamar a atenção para a sua aparência física. E ele continua dizendo que essa mulher piedosa, ela é submissa e aprende em silêncio. Aqui é um tema bastante polêmico, né? Principalmente na nossa geração e no mundo que temos vivido, porque muitos entendem que aqui o apóstolo Paulo ele está falando num contexto diferente do que temos vivido e que é uma mensagem machista, né? E muitos então tropeçam nesta palavra, dizendo então que as mulheres ela têm tanta habilidade quanto os homens para ensinar a palavra de Deus. E é por isso que seria errado então que as mantivessem caladas. Tá? Porém, aqui eu preciso explicar o seguinte, que a questão não é a habilidade de falar, porque realmente as mulheres, muitas mulheres têm a habilidade de falar, ela tem a capacidade de ensinar, né? Um dom que até foi dado por Deus. Mas a questão aqui não é a habilidade, não é disso que o apóstolo Paulo está falando, ele não está dizendo que a mulher não é capaz. O princípio aqui é a autoridade. Então ele não está dizendo que a mulher não tem capacidade, que ela não é capaz. Ele disse que ela não é permitida falar. Sem a permissão de Deus para falar, ela deve se manter em silêncio. É essa a ideia. Então é uma questão de princípio, questão de autoridade. Daí vem toda a doutrina sobre a questão de mulheres em ministério, porque a visão de Deus é que esses que ensinem e que estejam tomando a frente de uma comunidade sejam aqueles que são a autoridade. Né? Mesma forma como o apóstolo Paulo ele vai dizer no capítulo 3, que os filhos daqueles que são os bispos, que são os pastores, eles têm que ser crentes. Em Tito ele vai falar que esses filhos não podem ser dados à dissolução. E o que isso significa? Dissolução não é o pecado de criança, é pecado de adulto. Né? Ou seja, quem traz toda a qualificação para o ministro, para aquele que ensina, para aquele que é concedida a autoridade, é Deus que dá essa condição, é Deus quem comissiona, é Deus quem dá a autoridade. Então, se, digamos, um pastor, né, mesmo que os seus filhos fiquem velhos e ele ali em determinado momento, esse filho, né, ele se desvia do caminho do Senhor e ele vai e se casa com um outro homem, por exemplo, porque eu estou contando esse exemplo porque eu já vi,
tá? Eu já ouvi de um pastor que pastoreava uma igreja há 40 anos, 50 anos, e depois disso, que ele estava ainda ali ministrando e cuidando da igreja, ele soube que seu filho tinha abandonado a esposa para se juntar com outro homem. Esse pastor, ele juntou a igreja através de uma assembleia extraordinária para pedir a sua exoneração do cargo, dizendo que ele não era mais apto para ocupar o cargo. Daí, o que você pode pensar nisso? Mas o seu filho, ele era adulto e ele tinha suas próprias escolhas. O pastor, ele continuava sabendo pregar. Ele tinha plena habilidade e condição de ensinar outros. Mas o que esse pastor ele entendia? Que quem dá o critério é Deus. Se a partir daquele momento, um dos princípios do qual o filho tem que ser crente e não dado a dissolução, foi ferido. Nesse momento, Deus está dizendo para ele, meu tempo de líder, de presidente da igreja, sabe, de ministro, acabou. Eu posso continuar ensinando outros grupos, ensinando através de uma conversa pessoal, utilizando o meu dom, mas esse é por questão de que dos princípios dados por Deus, a minha autoridade foi ferida. Não tem como continuar, e aqui se encaixa perfeitamente essa mensagem. Então não é que a mulher não tem capacidade, não é que a mulher ela não tenha a condição, ela não é permitida por uma questão de autoridade, porque Deus diz que não, né? Outros ainda justificam dizendo que essa palavra reflete a injustiça da época contra as mulheres. Porém, o que Paulo está dizendo aqui não é referente à sua época, mas ele está tratando aqui uma diferença de papéis, desde a criação do mundo, onde que existiu o papel do homem e o papel da mulher. E uma mulher piedosa, ela vai entender e vai respeitar isso. Onde que Deus diz, né, que o homem, então, ele é a autoridade sobre a mulher e a mulher não deve ensinar ao homem. E é esse o princípio aqui. É uma questão de autoridade. Então que Deus nos dê maturidade para compreender essa mensagem que ultrapassa período e que ultrapassa tempos. Que não é uma mensagem machista, porque essa aqui é uma palavra inspirada e iluminada por Deus e que traz não uma cultura em si, mas ele traz um princípio do qual nós devemos obedecer, do qual nós devemos refletir, tá? Então, que Deus nos ensine, nos ajude a continuar com essa coisa, com essa visão. Olha que rico, apenas o capítulo 2. O apóstolo então ensina a Timóteo que ele deve, antes de todas as coisas, orar. E se ele orasse, todas essas coisas seriam esclarecidas para ele, ele teria autoridade para ensinar e explicar. Era isso que o apóstolo Paulo estava falando. Começa com oração. Começa então ali fazendo súplica, intercessão, com ação de graça por todos os homens, pelas autoridades. Coloque ali também esse princípio de que todos os homens, eu quero e Deus deseja que eles sejam salvos. E através de Cristo. E ele termina então esse capítulo dizendo, mulheres, não tumultue a igreja. Vamos obedecer o princípio, né, que foi dado por Deus, onde o homem é a autoridade. E é interessante que toda vez que nós tiramos a autoridade do homem, ele some. E aqui ele está falando, o homem não pode sumir, ele tem que assumir o seu papel. Então que Deus nos fortaleça e nos ajude a compreender essa mensagem. É a minha oração por você. E na próxima aula nós continuamos, no próximo vídeo, falando sobre Timóteo, capítulo 3. E se Deus nos permitir, falar também um pouco sobre o capítulo 4, que já vem as instruções para Timóteo dentro de uma experiência mais prática do ministério. Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus. Amém.